Olá, olá, estudante, olá, professor presencial. Professor Mário Jonas aqui, vamos continuar a nossa saga pela contagem, né? Hoje vou fazer a correção do exercício que ficou para a aula de ontem e vou explicar mais alguns detalhezinhos, vou explicar 2 detalhezinhos, mostrar para vocês como é que vocês podem resolver qualquer problema de contagem agora, com uma ideia muito simples. Então, bora lá? Olha só, dos exercícios de ontem, ficou para vocês fazerem o 19, 20 e 21. Eu vou trabalhar aqui o 19, vamos pensar aqui no seguinte. Um diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um personagem esconde um objeto em um cômodo da casa. Então, peraí. Eu tenho que escolher objeto, tenho que escolher um personagem e tenho que escolher um cômodo. Bom, um objeto, quantas opções nós temos? 5. Um personagem, nós temos 6. Um cômodo, nós temos 9. 5 vezes 6, isso dá 30. 30 vezes 9 dá 270. Ou seja, existem 270 maneiras distintas de se escolher um objeto, um personagem e um cômodo. Tudo bem? Então, olha, existem 270 maneiras distintas de escolher um objeto, um personagem e um cômodo. Então, olha só, vamos continuar a leitura. O objeto da brincadeira é adivinhar qual... O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então, existem 270 maneiras de organizar essa configuração. E percebam que no total nós temos 280 alunos. Belezinha? Então, olha só, vamos observar aí os detalhezinhos que nós temos. Nós temos 280 alunos e temos 270 maneiras de fazer isso. Beleza. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Gente, por que o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta? Porque existem 270 opções. E nós temos quantos alunos à disposição? 280. Então vamos ver a alternativa A. Ele sabe que alguém vai acertar porque tem 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Pronto, ó. A alternativa correta é a letra A. Ah, porque existem 20 a mais? Não. 119 a mais? Também não. 260 alunos a mais? Não. 270 alunos a mais? Não. 270, na verdade, é o número de respostas possíveis. Então, percebam o seguinte, um exercício um pouco extenso, você vai fazendo a leitura e pensando, como é que eu vou organizar esse raciocínio? É só pensar. Você precisa organizar a questão das escolhas que você precisa fazer. Você irá escolher um objeto, nesse exemplo, um cômodo e um personagem. Você multiplicou essas 3 opções, encontrou 270. Sabe-se que 280 alunos irão participar. Então, como cada um deles tem que dar uma resposta diferente, então, com certeza, um desses alunos dará a resposta correta. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício 20. Um anagrama é uma nova palavra ou lista obtida por meio dos elementos de outra palavra. Todos os anagramas da palavra lua, por exemplo. Lua, lau, alu, au, ula e uau. Sendo assim, calcule quantos anagramas pode-se obter a partir da palavra revisa. Aqui eu quero que vocês fiquem atentos. Na aula de ontem, eu falei para vocês da questão da permutação, que é troca de posição. Então, até dei um exemplo com o meu nome, Mário. Quantos anagramas eu consigo construir a partir da palavra Mário? Se você observar aqui, eu tenho 6 letras e eu tenho 6 letras distintas. Tudo bem? Eu tenho 6 letras distintas. Então, a permutação aqui vai ser a permutação de 6 elementos. Professor, mas por que permutação de 6 elementos? Porque eu tenho 6 letras distintas que eu vou trocar de posição. Então, isso aqui é 6 fatorial. Lembrando que 6 fatorial é 6
vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. Então, fazer a permutação, ou encontrar a quantidade de anagramas, ou trocar objetos de posição, tudo isso está relacionado com a permutação, que é a troca de posição. Tá, professor, então na letra B é a mesma coisa. De fato, eu vou trocar letras de posição. Qual é o problema? Se vocês observarem, o M... Opa, o M não, né? O M aparece só uma vez. Até desaprendi a ler, ó. Maratona, só tem um M. Qual letrinha aparece mais de uma vez? A letrinha que aparece mais de uma vez é o A. Então, ó, 1, 2, 3. Tem alguma outra letra que aparece mais de uma vez? Não. Uai, professor, então como é que eu vou fazer isso? Beleza. Essa é chamada de permutação com repetição. Como é que nós vamos fazer isso? Ó, permutação com repetição. E é aqui que eu quero que vocês percebam que nós vamos usar uma tática que eu posso aplicar para qualquer problema. Toda vez que eu estou resolvendo um problema de contagem, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Dependendo da organização, eu vou precisar somar certas possibilidades, mas aí ao longo dos exercícios nós vamos discutindo e mostrando para vocês como é que você pode começar a pensar nesse tipo de problema. Vamos trabalhar a seguinte ideia. Eu quero resolver um exercício, eu quero contar possibilidades em que a ordem é importante. Olha, a ordem é importante e a ordem não é importante. Eu vou usar o item A, que está escrito revisa, para a gente dialogar em relação ao item B. E talvez pegar um exemplo ali um pouco menor, para ficar fácil de visualizar. Quero que você entenda o seguinte. Toda vez que você está resolvendo um exercício em que a ordem é importante, você irá apenas multiplicar. Então, ordem é importante, vou apenas multiplicar. Quando a ordem não é importante, eu vou dividir. Olha, a ordem não é importante. Eu vou dividir pelo fatorial da quantidade de informações em que a ordem delas não é importante. Confuso isso, né? Quer ver? Vou fazer um exemplo diferente do que está aqui para ficar mais fácil. Olha só. Vamos pensar aqui na palavra arara. Palavra arara. Arara não, vou começar com a palavra Ana, que Ana é menorzinho, fica fácil da gente fazer. Ó, vou começar com a palavra Ana, depois faço com a palavra arara. Percebam o seguinte, eu vou trocar esse A aqui com esse A de posição. Bom, ó a palavra que eu construí. Ana. Eu troquei as duas de posição, tudo bem? Agora, olha só, eu vou trocar esse primeiro A com N de posição. Então, ficou assim, ó, N. Agora eu vou trocar essas duas aqui de posição. Então, vai ficar N, A, A. Eu troquei de posição. E, por fim, eu tenho essa sequência aqui, ó, A, A, N. Agora eu vou trocar essas duas de posição. Percebam o seguinte, parece que eu estou até brincando com vocês, né? Mas quero mostrar que de fato estou trocando as letrinhas de posição, mas eu não estou encontrando anagramas diferentes. Aqui no caso, esse anagrama é igual ao de cima, esse anagrama é igual ao de cima e esse anagrama é igual ao de cima. Então, na verdade, aqui eu tenho quantos anagramas? Eu tenho 3 anagramas. Mas espera aí, professor, como é que eu farei isso através da permutação? Bom, eu vou permutar 3 elementos. Mas existem elementos que são repetidos. Quais elementos são repetidos? Neste caso aqui, o A. O A, ele aparece 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, em cima. Professor, isso é uma potência? Não, isso não é uma potência. Aqui só está indicando que o número, que a letra A aparece 2 vezes. É por isso que eu coloquei o número 2 aí. Bom, então isso daqui vai ser a permutação de 3 elementos, ou seja, 3 fatorial. Mas existe a letrinha A que aparece 2 vezes. Então, eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial, lembra? Quando a ordem não é importante, eu vou dividir pelo fatorial da quantidade de informações que a ordem não é importante. Então, neste caso aqui, eu faço 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, dividido por 2 fatorial, que é 2. E 6 dividido por 2 dá 3.
Olha só que fácil. Tá, outro exemplo, Mário. Vamos pegar aqui o exemplo da palavra arara. Palavra arara tem quantas letrinhas? Tem 5, então é uma permutação de 5 letrinhas. Tem letrinha repetida? Tem. O A aparece quantas vezes? 3. Bom, o R aparece quantas vezes? 2. Então, o resultado disso daqui vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí uma dica para você resolver isso aqui de maneira bem fácil. Você vai desenvolver o 5 até chegar no 3. Então, como assim, professor? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí você para. A professora Rosa trabalhou aí com vocês a parte dos fatoriais. E aqui no denominador vou repetir o 3 fatorial vezes 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Olha só o que eu posso fazer, ó. Simplifica o 3 com 3. Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Agora, perceba aqui o seguinte. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Então, quando eu pego a palavra arara e fico trocando a posição das letrinhas, quando eu penso inicialmente que são 5 letrinhas e a permutação de 5 seria 120, professor, tem 120 anagramas. Não, existem alguns anagramas repetidos, então quantos anagramas distintos eu consigo construir a partir do anagrama arara? Bom, são 5 letrinhas, então é 5 fatorial. Só porque eu vou dividir pelo fatorial da quantidade de letrinhas em que a ordem delas não é importante. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Toda vez que eu estou fazendo escolhas dentro de um mesmo grupo, que a ordem não é importante, eu vou dividir pelo fatorial da quantidade de escolhas que eu estou fazendo. Vocês vão entender isso nos próximos exercícios, quando eu perguntar se a ordem é importante ou se a ordem não é importante. Quando a ordem é importante, eu vou apenas aplicar o princípio multiplicativo, verificar as decisões, em cada decisão, quantas possibilidades eu tenho. Quando a ordem não for importante, eu vou dividir pelo fatorial da quantidade de informações que eu tenho ali, que a ordem não é importante. No problema do arara, dos anagramas da palavra arara, eu tenho 5 letrinhas em que eu troco a ordem dessas 5 letrinhas. Mas dessas 5 letrinhas eu tenho o A aparecendo 5 vezes e eu tenho o R aparecendo 2 vezes, por isso que dividi por 3 fatorial e 2 fatorial. Bom, a partir dessa ideia, como é que eu resolvo o item B? Vamos lá? Quantos anagramas pode-se obter a partir da palavra maratona? Maratona tem quantas letrinhas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, pessoal, ainda estou um pouquinho doente. Então, vamos lá. 8. Eu vou fazer a permutação de 8 elementos. Então, a permutação de 8 elementos. Existem elementos repetidos? Sim. O A está aparecendo 3 vezes. Então, isso é a permutação de 8 elementos dividido por 3 fatorial. Por que 3 fatorial, professor? Porque o A aparece 3 vezes. Tudo bem? Olha só, percebam que o A aparece 3 vezes. Então, é necessário fazer a permutação dos 8 elementos e aí você vai dividir por 3 fatorial. Nossa, mas esse número é grande. Esse número é grande. Quer ver? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, fatorial, dividido por 3 fatorial. Bom, eu posso simplificar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Olha só o tanto que esse número é extenso. Dá para fazer? Dá. Vamos lá? Vou fazer do menor para o maior, porque fica mais fácil fazer a continha. Vamos lá? 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 6. 20 vezes 6 é 120. 120 vezes 7, 7 vezes 120. Dá 0, dá 14, sobe 1, dá 8, 840. Agora eu vou pegar o 840 e vou multiplicar por 8. 8 vezes 0 dá 0, dá 32, sobe 3, 64, 67. Então fica 6.720. Pronto. Consegui descobrir a quantidade de anagramas que eu consigo construir a partir do anagrama maratona. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que a partir desse momento, toda vez que você estiver observando um exercício, ou você vai verificar se esse exercício ele
tem problema em trocar a ordem ou se não tem problema. Como assim, professor? Se você inverte a ordem, será que a ordem é importante? Se a resposta for sim, é só multiplicar. Aplica o princípio multiplicativo bonitinho. E quando a ordem não é importante? Quando a ordem não é importante, você divide pelo fatorial da quantidade de escolhas que você está fazendo. Esse bate-papo aqui rapidinho tem um monte de coisas que você aprende, que é chamado de arranjo, permutação com repetição que eu acabei de fazer aqui com vocês, combinação simples, combinação com repetição, que são outros tipos de exercícios, mas todos os exercícios nós vamos aplicar essa técnica, que é, se a ordem é importante, só multiplica, se a ordem não é importante, a gente divide. Tá? E os problemas em que a ordem não é importante, chamamos de combinação, que eu estou fazendo escolhas dentro de um mesmo grupo, tá? Chamamos isso de combinação. E quando a ordem é importante, estou fazendo escolhas dentro de um mesmo grupo, chamamos de arranjo. Mas eu preciso saber o nome para resolver o problema? Não, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para esse primeiro exemplo aqui, ó. O exemplo não, né? Perdão, exercício 21. Vou fazer o 21 e eu vou fazer exemplos, mas esse aqui já dá para a gente ter uma ideia. Observa bem, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome. Bom, o seu nome é Eduardo. Vou escrever aqui, ó. Eduardo. O e-mail terá a forma eduardo@site.com.br e será de tal modo que as 3 letras E, D, U apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então é como se essas 3 letrinhas tivessem dado as mãozinhas e elas vão ficar nessa ordem. Então eu vou considerar essas 3 letrinhas como uma. Então se vocês observarem, quantas letrinhas de fato eu tenho aqui, ó? Eu tenho 5 letrinhas. Então beleza. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras de seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Perceba o seguinte, Eduardo quer trocar essas coisinhas de posição. O que ele quer trocar de posição, Mário? Bom, ele pode trocar o O com esse grupinho Edu. Então poderia ser, por exemplo, isso daqui, ó. O, aí A, R, D. E aí aqui seria a palavra D, Edu. Pensa bem, o Edu vai aparecer junto. Então aqui, ó, Edu. Então, Oar, Dedu. Ah, professor, mas tem 2 letras repetidas. Não tem problema, porque percebam que o E, o D e o U estão juntas. Então é como se elas fossem uma letrinha só. Belezinha? Então, essa daqui é uma ordenação do que está escrito ali. Beleza. Tá, então quer dizer que essas coisas vão trocar de posição? Sim, essas coisas vão trocar de posição. E aí, como é que eu faço para poder determinar a quantidade de anagramas que eu vou criar? Bom, é só pensar no seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos que eu vou trocar de posição. Então, isso vai ser uma permutação de 5 elementos. Então, isso vai ser 5 fatorial, e 5 fatorial já fizemos algumas vezes, dá 120. Lembrando que 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. Tá, mas dentro de todas essas permutações que eu vou fazer aqui, a palavra Eduardo está inserido. E o exercício disse que o Eduardo já foi criado, então ele pode utilizar? Não. Então, a resposta correta disso daqui é 120 menos 1. Esse 1 aqui, ó, é o anagrama Eduardo, que ele não pode utilizar. Então, ele não pode utilizar o anagrama Eduardo. Então, a resposta disso daqui é 119. Então, tá aqui, ó, a alternativa correta, 119. Então, como eu havia prometido, vou fazer exercícios aqui para mostrar para vocês que quando a ordem é importante, a gente só multiplica. Quando a ordem não é importante, nós vamos dividir. Então, aqui eu quero construir anagramas. Toda vez que se refere a anagramas, nós vamos fazer uma permutação. Ó, permuta, uma troca. Neste caso aqui, troca de posição. Quantas letrinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma permutação de 8 elementos. Existem elementos repetidos? Existem. Vamos lá? O A,
o A. Tem mais algum outro repetido? Não, né? Então, aqui um H, um N, um M, um E, um L. Então, isso é permutação de 8 elementos com 3 repetições. Então, isso é 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Vou deixar aí para vocês fazerem a continha que, na verdade, é exatamente igual ao que nós fizemos aqui. Muito bem. Então, o exercício, quando a ordem não é importante, ou seja, se eu trocar essas 3 letrinhas de posição entre elas, eu não encontro palavras diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo. Qual é a quantidade de arranjos simples? Aqui ele está mencionando a palavra de arranjo simples. Tá, mas o que é arranjo? É arranjar coisas, é organizar coisas, que podemos fazer utilizando 3 letras do conjunto. Tá, eu vou utilizar 3 letras desse conjunto. Então, eu não posso fazer, por exemplo, o A. Tá, olha, eu não vou fazer o A, porque eu tenho que utilizar 3 letras aqui, eu não vou poder repetir. Então, eu quero escolher 3 letras. Eu vou escolher a primeira letra. Quantas opções? Ó, primeira letra. Quantas opções eu tenho? 5. Pode ser qualquer uma delas. Bom, vou escolher a segunda letra. Vou escolher a segunda letra. Segunda letra, 4. Então, 5 vezes 4. A terceira letra, eu tenho apenas 3 opções. Por quê? Porque eu não posso repetir. Esse arranjo eu tenho que arranjar, eu tenho que organizar 3 letras daqui de dentro, então não posso repeti-las. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Percebam o seguinte, professor, mas eu não consegui identificar se a ordem é ou não é importante. Gente, olha só. Olha a sequência A, B, C. A sequência A, C, B. A sequência B, C, A. A sequência B, A, C. A sequência C, A, B. E a sequência C, B, A. Pessoal, essas sequências são distintas? São distintas. Então, a ordem é importante. Então, o A está na primeira posição, o B na segunda, o C na terceira, é diferente do A na primeira, o C na segunda e o B na terceira, tá? Então, sejam atentos em relação a isso. Então, como a ordem é importante, estou apenas multiplicando. Tá vendo? Estou apenas aplicando o princípio multiplicativo. Olha só esse exemplo. 6 amigos decidiram realizar uma disputa de xadrez para saber quem era o melhor enxadrista da turma, sabendo que na disputa teremos primeiro, segundo e terceiro lugar. Quantos são os pódios possíveis? Pessoal, a ordem aqui é importante. Por exemplo, eu tenho a seguinte classificação, A, B, C. Isso daqui é diferente de A, C, B. Por que isso daqui é diferente? Porque aqui quem ficou em primeiro foi o A. Aqui quem ficou em segundo foi o B, só porque aqui quem ficou em segundo foi o C. Aqui quem ficou em terceiro foi o C, e aqui quem ficou em terceiro foi o B. Então percebam que são coisas diferentes, então a ordem é um negócio importante. São quantos amigos? 6. E é o pódio com a primeira posição, segunda posição, terceira posição. Na primeira posição, pode ficar qualquer um dos 6. A partir do momento que uma pessoa está classificada em primeiro lugar, para a segunda posição só sobram 5 possibilidades, que é qualquer um dos outros 5 que não ficou em primeiro. Para a terceira posição, sobraram apenas 4 possibilidades. Então, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120. Percebam que a ordem é importante. Toda vez que a ordem é importante, você vai apenas aplicar o princípio multiplicativo. Ordem é importante, aplica o princípio multiplicativo. Agora, olha um exemplo de um exercício em que a ordem não é importante. Olha só. O número de combinações possíveis de 20 elementos tomados 2 a 2. Aqui eu vou tirar a palavra combinações possíveis e vou escrever o seguinte. O número de grupos, então, vou tirar combinações simples, de grupos que podemos, número de grupos que podemos formar de um grupo
20 estudantes. O número de... Vou tirar aqui o duplas, deixa eu apagar aqui, ó. O número de duplas... Ficou mais fácil de visualizar. Ó, o número de duplas que podemos formar de um grupo de 20 estudantes. Então, imagine o seguinte. Eu tenho 20 estudantes e quero formar uma dupla. Imagina assim, ó, o Pedro e o Caio. Eu quero montar uma dupla. Primeiro eu escolhi o Pedro. Depois eu escolhi o Caio. E se eu tivesse escolhido o Caio primeiro e depois o Pedro? A dupla seria diferente? Não, né? Olha, a dupla não seria diferente. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Se fosse um pódio, vou escolher primeiro, a primeira pessoa que eu escolher vai ficar em primeiro lugar e a segunda vai ficar em segundo lugar. Se eu escolher o Pedro, depois o Caio, então essa dupla seria Pedro em primeiro, Caio em segundo. Se eu escolho primeiro o Caio, depois o Pedro, seria Caio em primeiro, Pedro em segundo. Então eu teria duplas, mesmas pessoas, mas duplas distintas. Por quê? Ali eu troquei a ordem, então eu teria um em primeiro, o outro em segundo. Neste problema aqui não, eu só quero escolher duas pessoas, que são essas combinações. Mas eu não preciso saber o nome ou a fórmula, eu só preciso entender a ideia. Lembrando que quando a ordem não é importante, nós vamos dividir pelo fatorial da quantidade de escolhas que eu estou fazendo. Como assim quantidade de escolhas, professor? Eu quero escolher quantos alunos? 2. E a ordem desses 2 alunos não importa. Então, olha só, vou começar com o princípio multiplicativo. Vou escolher o primeiro estudante. Quantas opções eu tenho? 20. Vou escolher o segundo estudante. Quantas opções eu tenho? 19. A ordem que eu faço dessas escolhas é importante? Não. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Professor, por que 2 fatorial? Porque eu estou escolhendo 2 estudantes. Professor, se você estivesse escolhendo 3 estudantes, seria 20, 19, 18, e eu iria dividir por 3 fatorial. Então, neste caso aqui, ó, 2 fatorial é 2, simplifica 2 com 20. Isso daqui dá 10. 10 vezes 19, 10 vezes 19 dá 190. Alternativa correta, letra C. Belezinha? Pessoal, então olha só, o que vocês vão fazer? Nesse restante da aula, vocês vão tentar desenvolver algumas atividades que ficou aí. Então, assim, professor, nossa, foi muito rápido. Reassiste um pouquinho, veja as ideias, compare com os exercícios que vocês têm que fazer. Então, na aula de hoje e na aula de amanhã, no restante da aula de hoje e na aula de amanhã, vocês tentarão resolver os restantes dos exercícios dessa parte aí do Revisa, que tratam sobre isso daqui. Tá bem orientado aí, vou pegar um pouquinho lá do diagnóstico também, que tem alguns exercícios trabalhando com essa questão da repetição. Tá? Então, tem um grupinho bacana de exercícios e na nossa aula de quarta-feira eu retorno fazendo a correção de todos os exercícios e discutindo com vocês. Belezinha? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.